um embasamento teórico. Então, vamos lá, só para a gente entender um pouco como é que funciona o sinal de saída desse sensor, mais a entrada analógica. Então, vamos lá, a entrada analógica do Arduino, aqui eu já expliquei no vídeo do sensor de corrente não invasivo, o STC013, mas dando uma visão geral, caso você não tenha visto, a entrada analógica do Arduino tem 10 bits, e isso favorece que o convencional lógico digital da Arduino tenha 1024 divisões, que varia de 0 até 1023, tá? E esse intervalo, eles são valores de tensão, que varia de 0 até 5 volts, tá? Então, ó, e aqui tem uma observação, já falei, mas vale a pena frisar, ele fala no datasheet que o range é de menos 5 a mais 5 ampere. Isso indica que ele está falando das correntes de pico e não do valor eficaz. Ele fala IP. Então você tem que ter cuidado, porque lá a gente precisa fazer uma conversão. Lembra no dimensionamento do resistor de carga? A gente precisa converter o do eficaz para valor de pico, aqui não precisa, tá? Porque aqui já está dando os limites de corrente de pico, tá? Enfim, nós vamos ter aqui a nossa leitura, onde no seu datasheet, para o meu modelo de sensor, que é o modelo 05B, ele mede de menos 5 ampere até mais 5 ampere. Para esse modelo, nós temos uma variação de 185 mV na sua saída, no out, de 185 mV por ampere, né? Então, a cada ampere, que a corrente varia, a sua saída vai mudar 185 mV. Então, se você fosse fazer essa conversão, não é, e multiplicar isso aqui por 5, você vai ter aqui 925 milivolts, né? Então, você vai ter essa variação aí de tensão, tá? Então, perceba que ele não chega no máximo, né? Porque assim, o máximo da entrada analógica da Arduino seria 5 volts. Se a gente fosse converter para milivolts, daria quanto? Daria 5.000 milivolts, né? Então aqui a gente tem 925 milivolts, né? Então esse sensor, ele não vai ter ele não vai aproveitar o máximo da escala analógica, né? Se a gente for converter para a leitura analógica da Arduino, é como se ele tivesse uma variação que vai de 512 até 704. Perceba que eu tenho até quanto? Até quanto, né? Desculpa, até quanto? Na entrada analógica. A escala de divisão da entrada analógica é até 1023. Mas até 5 ampere, ele vai até 704. Então, ele vem aqui de 319 até 704, tá? E como é que a gente faz isso? O zero da onda é sempre 512. Então, é muito importante você testar o zero da onda. Deixa sem corrente. Desliga o seu circuito. A leitura analógica tem que ser 512, para você garantir que o offset, né, no módulo já tem um offset ali dentro, para garantir que o offset está em 512. Então, ó, lembrando, eu coloquei aqui, ó, como cada divisão no convencional analógico digital do Arduino vale 4.8 mV, temos uma variação máxima aqui de 319 a 704. Então, se você pegar e dividir, né, dividir 925, que é essa variação aqui, máxima aqui em milivolts, por 4.8, você vai ter uma variação de 192,7. Então, é dessa forma que eu consegui esse limite superior. Por quê? Porque essa variação aqui de 925 milivolts, se eu dividir por 4.8 milivolts, que é a resolução mínima, né, é a menor resolução da entrada analógica, na entrada analógica, ele não lê valores de tensão menores do que 4.8 milivolts. Tá? Então nós sabemos que a resolução é como se fosse uma régua aqui, ó. Por exemplo, essa régua aqui, a menor dimensão que ela lê é 1 milímetro. Tá? Ela não lê menos que 1 milímetro. Então na entrada analógica da Arduino, ela não lê menos que 4.8 milivolts, tá certo? Então você divide aqui e você vai encontrar essa escala aqui máxima, tá? Então esse range aqui da entrada analógica. Aí você encontra os limites superior e inferior, tá?